Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs na fé, em Cristo Jesus e em Maria Santíssima, sejam bem-vindos a mais uma edição de nosso quadro Conhecer e Compreender a Igreja. Finalizamos o mês dedicado às vocações e iniciamos o mês dedicado a ela, nada menos e nem tão pouco importante, que é a Sagrada Escritura. E assim, começo fazendo uma citação dos originais, tanto em grego quanto sua tradução em latim. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos, hutos en arche proston theon, que se traduziu para a língua latina: in principio erat verbum, et verbo erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, que para a nossa língua foi traduzido como o início do Evangelho de São João, assim: no princípio era a palavra, com P maiúsculo, e a palavra era Deus, e Deus era a palavra, e a palavra, no princípio, era Deus. Por isso, falamos muito das Escrituras, da Bíblia principalmente, mas nos esquecemos do que de fato ela contém, que é o arché, o logos, o verbo, ou como nós bem conhecemos, a palavra. Mas o que é a palavra para nós? Muitas vezes desmerecemos ou diminuímos sua importância, talvez pelo pouco conhecimento que temos, ou então pelo reducionismo que fazemos para com a associação da compreensão que possuímos deste termo. Com certeza, creio que todos temos uma Bíblia em casa, mas conhecemos de fato as Sagradas Escrituras? E neste mês dedicado à Bíblia, vamos conhecer e aprender um pouco mais sobre esta realidade tão importante de nossa fé, que é uma fé revelada. Deus que se revela e caminha conosco. E as Escrituras nada mais são do que a manifestação concreta, palpável, fixa desta revelação. Às vezes falamos muito, citamos as Escrituras, mas não entendemos seu contexto, o seu uso corretamente, como empregar aquele termo. Devemos ter um conhecimento prévio, uma introdução às Escrituras, como faremos aqui. A Bíblia, muito antes de ser lida, ela foi ouvida. E muito antes de ser escrita, ela foi vivida. Retomando os originais dos Evangelhos, vemos que no princípio era o Verbo, a palavra. E assim alguns grandes santos da Igreja, ao analisar o grande mistério que é a encarnação, nos diz que Maria, muito antes de gerar Jesus em seu ventre, engravidou pelos ouvidos, pois ela soube acolher primeiramente a palavra de Deus. E esta palavra que penetrou pelos seus ouvidos, ali sim, ela o acolheu com muito amor e carinho e o gestou, não criou. Jesus foi gestado, gerado, não criado, como bem vemos em nossa profissão de fé, em seu ventre, o ventre de Maria. Uma grande palavra, já nos termos antigos, que muitas equipes de canto e ministérios utilizam, principalmente neste mês, é o Shema Israel. Shema. O que esta palavra quer dizer? É tão próprio da cultura hebraica que quer dizer escuta. Escuta Israel. Israel. Terminação El. Deus, povo de Deus. A palavra que nos chama a atenção. Escuta, povo de Deus. É preciso escutar. Mas como nós escutamos? Primeiramente, nos silenciando. Como bem tem falado principalmente o Papa Francisco, o silêncio
é a linguagem de Deus. Só conseguimos falar com Deus quando nos silenciamos para poder com Ele dialogar. E assim se dá toda a dinâmica vétero e novo-testamentária das Sagradas Escrituras, onde Deus se manifesta e fala com seu povo. Não de maneira fantástica, extraordinária ou mágica, mística exacerbadamente, mas através do processo de escuta, assim como foi com Maria, ela que soube escutar a palavra de Deus, acolhendo esta palavra, como disseram os santos, engravidando pelos ouvidos primeiramente, para só depois gerar o Senhor em seu coração. Então, que possamos iniciar este mês nos dispondo a esta abertura, que tão magistralmente é feita nos ritos do batismo, quando o padre ou o diácono ali coloca nos ritos complementares o éfata, que quer dizer abre-te, sob os ouvidos daquela criança do neocatecúmeno, para que ali seus ouvidos se abram para ouvir a palavra de Deus e sua boca se abra para proclamar esta palavra. Mas que palavra é esta que nós estamos proclamando? Será que a conhecemos? Será que a vivemos? Isto me faz recordar uma passagem magistralmente de Santo Agostinho ao encontrar-se com Santo Ambrósio em Milão. Agostinho, que até então era orador do Império, queria conhecer Ambrósio, mas para poder desmoralizá-lo em público. Mas Ambrósio, um homem santo de Deus, sempre soube seguir os desígnios do Senhor e assim guiar Agostinho, pois Agostinho sempre buscou pela verdade. Mas o que é a verdade? A mesma pergunta que Pilatos faz a Jesus lá no diálogo da paixão. E o que Jesus nos responde? O mesmo que depois Ambrósio respondera a Agostinho. A verdade está em todo lugar. A verdade é uma pessoa. Não somos nós que a buscamos, ela que nos encontra. Porém, cabe a nós esta necessidade e disposição de ir ao encontro da verdade, pois a verdade é a palavra, é o arré, é o verbo, o logos, que é Jesus Cristo. Como encontrar então, ainda nos dias de hoje, esta palavra? Me recordo de um de nossos últimos entrevistados, o catequista Evaristo, ele que nos dissera assim, que a mensagem e o anúncio é sempre o mesmo. Está aqui escrito, eternizado nas páginas da Sagrada Escritura. Mas a mensagem é sempre atualizada. Mas como se dá esta atualização? É necessário uma revisitação às Escrituras. É necessário uma leitura apurada, uma leitura silenciosa, uma leitura atenta e esta disposição de se buscar a palavra. Mas como conhecer a palavra? Existem inúmeras traduções. Mas será que nós conhecemos de fato o que é a Bíblia? Para que serve tais traduções? Por que este número grandioso de traduções? Nós temos uma das mais populares que quase todo mundo ou conhece e já teve em casa, que é a tradução evangélica de João Ferreira de Almeida. Essa, infelizmente, falta alguns livros, se comparado à Bíblia Católica. Mas por quê? Por questões de traduções de alguns textos de língua dos originais. Nós temos a Bíblia Ave Maria, que é muito comum entre todos. Nós temos a Bíblia Pastoral, que se usa muito em diversos encontros. Nós temos a Bíblia Tebe, que é ecumênica, tanto para nós todos, quanto para os nossos irmãos separados, que se dispõem a este diálogo interreligioso, sem ferir uma ou outra denominação. Nós temos a Bíblia do Peregrino,
que é uma Bíblia muito aprofundada, cheia de notas de rodapés, assim como a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia para estudo, estas duas últimas, pois tem o acurado cuidado de se traduzir quase que ao pé da letra. Porém, não devemos nos esquecer. Uma máxima italiana que assim diz: Tutti tradutore ser uno traitore. Todo tradutor é um traidor, pois ao escolher determinado termo para se traduzir, querendo ou não, nós excluímos outros termos. Mas claro que determinadas traduções, principalmente como as de estudo, têm este trabalho minucioso, mas cuidadoso de se traduzir e principalmente explicar minuciosamente nas notas de rodapé como se foi feito aquele termo, o que aquele termo significa, não apenas naquele tempo, como nos dias de hoje. Às vezes, por exemplo, poderíamos pegar a questão do lugar de oração. Hoje, nosso lugar de oração é o templo, é a igreja. Mas e no tempo de Jesus, como isto se dava? No tempo dele, existiam as sinagogas e o templo. As sinagogas era o lugar do estudo, tanto dos homens que ali se reuniam, como as mulheres que, mesmo escondidas, se punham a ouvir, acolhendo este chamado ao povo de Deus do Shema, da escuta. E o templo era o lugar do culto. Hoje nós quase que simplificamos, unificando em um lugar só. Mas mesmo assim, não despreza esta dimensão de que devemos estudar a palavra. E o Antigo Testamento? No Antigo Testamento, grande parte do povo de Deus era um povo nômade, que vivia nas tendas. Então se tinha o tabernáculo, a tenda onde se depositava os objetos sagrados para o culto ao Senhor. Lembrando que Deus, nosso Deus, é um Deus que se revela, se manifesta a seu povo e caminha conosco. Me recordo, hoje não convidamos ninguém para entrevistar, de um paroquiano nosso que muito se dedicou a esse trabalho, o senhor Justino. Alguns devam ter conhecido, outros não. Mas ele que incansavelmente, incessantemente se dedicou até seus últimos dias de vida, para que em nossa paróquia tivéssemos um grupo de estudo bíblico, que fosse uma pessoa, como bem diz as Escrituras, um ou mais reunida em seu nome, o Senhor está conosco. Seu Justino sempre se dedicou para que nós não apenas lêssemos a Bíblia, mas buscássemos compreender, estudar, folhear. Façamos este projeto de meditação. Temos outras traduções. Temos a Bíblia da CNBB, temos a Bíblia do Jovem, temos algumas edições ilustradas, outras não. Recentemente, talvez com menor afinco e cuidado, algumas traduções que veem a Bíblia como se fosse um livro de literatura, traduzindo quase que do início ao fim do mesmo modo. Mas e nossa vida cristã? Para que conheçamos melhor a caminhada na fé. Recentemente, a CNBB tem tido o cuidado de lançar a Bíblia Sagrada, a tradução oficial da CNBB. Esta é a mais recente. Mas por que este trabalho é curado? Um dos tradutores, inclusive, Padre Luiz Henrique Eloy Silva, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que também compõe a Pontifícia Comissão Bíblica em Roma, se dedicou ao trabalho desta tradução para o Brasil. Mas para que isso se já temos tantas traduções? Logo em breve, se Deus quiser, teremos uma nova tradução dos lecionários litúrgicos que usamos em nossas celebrações. E o trabalho acurado da CNBB, a proposta, é que a linguagem seja a mesma tradução desta Bíblia proposta pela CNBB. Para que, com uma linguagem não apenas simples e popular,
e também nem tão rebuscada e muito técnica, teórica, possamos aprender e compreender melhor cada vez mais aquilo que o Senhor nos revela. E com isso, como já temos o costume, a Igreja propôs e publicou vários documentos no decorrer de sua história sobre a importância das Sagradas Escrituras, sendo as mais importantes a carta encíclica Providentíssimos Deus, do Papa Leão XIII, isto em 1893. A carta encíclica Spiritus Paráclitus, do Papa Bento XV, em 1920. A carta encíclica Divino Afflancti Spiritu, do Papa Pio XII, em 1943, sobre a importância da revelação do Espírito Santo em nossa vida, pois a palavra é uma palavra revelada. E mais recentemente, desde o Concílio Vaticano II, os dois documentos mais importantes que, se possível, é sempre bom revisitarmos e estudarmos também. A Constituição Dogmática Dei Verbum, de 1965, e o documento da Pontifícia Comissão Bíblica, de 1993, sobre a interpretação da Bíblia na Igreja. Leitura da Bíblia, muitos de nós fazemos. Mas e a interpretação que realizamos? Será que condiz com o contexto, com o templo, com o caráter, com o estilo ao qual o livro foi escrito? Ou apenas queremos usar, como infelizmente muitos os fazem, citações isoladas à solta, jogadas para endossar discursos muito pouco embasados, querendo salientar como que uma chancela divina seu próprio ponto de vista. Assim, diz o início da Constituição Dei Verbum: este sagrado concílio, ouvindo religiosamente e proclamando com desassombro a palavra de Deus, obedece ao dito de São João: nós vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai. E o que nos apareceu? O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, seguindo os concílios Tridentino e Vaticano I, pretende propor a genuína doutrina sobre a revelação divina e a sua transmissão para que, ouvindo o anúncio da salvação, o mundo inteiro creia, crendo, espere e esperando, ame. Lembrando como já dissera Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece, mas quando conhece, assim o ama ainda mais. E como nós podemos, já de início, compreender melhor o que é as Escrituras lá nos seus 5 primeiros livros, intitulados Pentateuco? Hoje, ter a Bíblia é muito fácil, mas ela não veio a nós via fax, nem muito pronta. A sua primeira publicação foi com a invenção da prensa, por Gutenberg. Antes disso, eram rolos, livros e pergaminhos manuscritos, ou livros isolados. Nem todos os santos conseguiram ou tiveram o privilégio que nós temos hoje, de ler as Escrituras do início ao fim. Alguns só tiveram acesso a determinados livros, e olhe lá. Nós que temos esta preciosidade em nossas mãos, o que fazemos? Já no início, no Pentateuco, assim o padre Nilo Lusa, que escreve este livro simples, muito curto, sobre o estudo, uma introdução ao Pentateuco, nos fala sobre as traduções, os escritores sagrados. A Bíblia é revelada, mas alguém transcreveu. Lembrando que ela foi vivida, contada, narrada. Algum dia alguém teve o cuidado de se escrever, mas ao escrever também colocou ali um pouco de si. Como nós bem sabemos naquele dito popular que quem conta um conto, aumenta um ponto. Quem escreveu impregnou o texto com um pouco de suas características. E já no Antigo Testamento, na Torá, que é os 5 primeiros livros,
nós bem vemos os 4 tipos de escrita, que seria a de tradição javista, também denominado como Jota, na qual designa Deus com o nome de Yahvé, e ele é o Deus nacional. Uma tradição que é encontrada especialmente no livro do Gênesis, a partir do capítulo 2. Não nos esquecendo que o próprio livro do Gênesis é um recorte, uma colagem. O mesmo livro, em vários capítulos diferentes, fala da mesma coisa, mas porque são autores diferentes que na compilação foram reunidos. Do Êxodo, dos Números, ela procura justificar o reinado de Davi e nela Deus é visto como parceiro da humanidade. Esta tradição é aquela tradição antropomórfica, na qual nós vemos Deus não apenas próximo a nós, mas também com feições humanas. É Deus que viu, Deus que sentiu, tocou com seu braço e sua mão forte. É o Senhor, aquele é o Criador, a quem atribuímos características próximas a nós. Outra tradição é a tradição eloísta, identificada pela letra E. Chama Deus com o nome de Elohim, Elohim. Como anterior, está presente nos livros do Gênesis, Êxodo e dos Números. Porém, seu estilo é sóbrio, evita esses antropomorfismos. Apresenta uma relação não muito íntima como Deus. Este, porém, é uma tradição que propõe o Senhor como um Senhor justiceiro, Deus ao qual nós devemos temer, pois é Ele que deseja, segundo esta tradição, que haja os conflitos de um povo contra outro povo, para que o povo do Senhor subjugue e domine determinada civilização lá no início do povo de Deus. A terceira tradição é a tradição sacerdotal, identificada pela letra P, por causa do nome alemão Priest, e se encontra nos 4 primeiros livros. O Levítico é formado praticamente por essa tradição. Ela foi elaborada durante o exílio na Babilônia e concluída no pós-exílio. Se interessa principalmente pela organização do santuário, pelos sacrifícios, pelas festas. É uma tradição minuciosa para com as funções religiosas. Às vezes nós vemos e lemos as Escrituras muitos detalhes, muitas minúcias, mas isto provém do coração humano. Deus é o Senhor da história e de tudo. A Ele tudo pertence. Porém nós, em nossas fraquezas, em nossas mazelas, nós queremos detalhes, nós queremos dar o nosso melhor para o Senhor. Por isso, talvez, os de tradição sacerdotal sejam aqueles muito minimalistas para com o culto. Desde a construção da arca para conter a antiga aliança, as tábuas da lei, sejam para como a elaboração do templo, seja para como a reestruturação do culto. É uma tradição que difere das demais, pois se preocupa com outros caracteres específicos daquele povo, que ora fora exilado e depois retornara, perdendo seus costumes, seus vínculos para com as tradições do passado. E por fim, a tradição deuteronomista, que se limita ao último livro, o Deuteronômio. Ela é o centro, o código legal, que remonta à época mosaica. O deuteronomista vê Deus como Senhor de tudo, ou o Senhor vosso Deus. Deus que libertou o povo do Egito para se apossar da terra onde corre leite e mel. É aquele que convida a retomar a obediência, a viver os mandamentos do Senhor. E assim, já de início, que possamos estudar, meditar e aprofundar um pouco mais, já ao reler o Antigo Testamento sobre esta nova ótica. Lembrando que nem todos os livros são históricos, nem todos os livros
ocorreram efetivamente. É necessário ler um texto, mas sem perder o seu contexto. E caminhando para a nossa finalização, lembramos que estamos no mês dedicado à Bíblia. Este ano completamos 50 anos da criação deste mês dedicado ao estudo da palavra. Mas se a Bíblia já tem há muitos anos, por que foi necessário em nossa nação criar um mês dedicado a ela? Talvez porque com o tempo nos afastamos do estudo à Sagrada Escritura. Por isso, os grupos de estudo bíblico criaram um mês, formularam sempre o mês de setembro para que se dedique a ler, estudar e aprofundar cada vez mais determinado livro da Escritura. Este ano em particular, somos convidados a estudar a Carta de São Paulo aos Gálatas, um livro muito curto. Creio que um mês será muito para estudar um tema tão caro a nós. A carta que se divide em 6 capítulos, ou poderíamos subdividi-la em 2 ou 3 partes. Talvez convido a todos, nós irmãos e irmãs, para que possamos fazer, nem que seja um estudo minucioso e detalhado. Não precisamos ler tudo de uma vez, mas que no decorrer deste mês façamos um aprofundamento e assim fica o convite a estudar e meditar esta carta. Desde já, agradeço a compreensão de todos e fico aguardando quaisquer dúvidas, sugestões, para que possamos crescer cada vez mais neste nosso estudo, compreendendo cada vez melhor a nossa própria Igreja. Por fim, façamos juntos a oração para logo após a leitura da Sagrada Escritura. Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, e verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho, com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor e vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.